Olá pessoal, boa noite. Prazer reencontrar a todos vocês aqui na nossa página no Instagram e também no Facebook, né? O Facebook é a página Professor Michel Mascarenhas, Prof. Michel Mascarenhas, e aqui no Instagram nossa página @MMS Mascarenhas. Uma satisfação reencontrar a todos vocês aqui. Hoje eu tinha marcado uma live com o Dr. Henrique Baltazar, que é juiz de direito aqui no Rio Grande do Norte, e ele é juiz titular das execuções penais aqui no nosso estado. É uma pessoa extremamente experiente nessa parte de execuções penais e que a live seria feita aqui com ele. Acontece que hoje ele acabou tendo um problema técnico de acesso à conta dele no Instagram, e isso impediu de fazer essa live hoje aqui conosco, certo? Por esse motivo eu venho aqui primeiramente pedir desculpas, né? Porque nós anunciamos aqui, colocamos, né? Chamamos, mas acabou que o Dr. Henrique Baltazar não pôde comparecer. O que é que acontece? Se amanhã já tiver resolvido esse problema que ele teve de acesso no dia de hoje, amanhã a gente faz essa live com ele, tá certo? E aí vocês serão oportunamente, a gente coloca aqui na nossa página. E se não, a gente vai remarcar para uma outra data. O fato é que essa live vai acontecer com o Dr. Henrique Baltazar, certo? Onde nós vamos tratar das alterações que a lei do pacote anticrime trouxe para as execuções penais, né? As alterações práticas. Quem foi meu aluno lembra que eu lecionei durante muitos anos a disciplina de execuções penais na Universidade Federal do Ceará, né? Era Direito Processual Penal 3, e eu tratei durante vários anos dessa matéria. Mas uma coisa é a matéria teórica, essa matéria na teoria, outra coisa é na prática. E aí o objetivo é permitir exatamente que essa abordagem prática de como é que tem sido as decisões do STJ acerca do assunto, tá certo? Como é que ocorre, como é que se dá essas alterações na prática no nosso estado e também no país de forma geral, né? Dr. Henrique Baltazar é muito preparado, é uma referência no país a nível de execuções penais, não só no nosso estado aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil inteiro. Então hoje eu vim aqui nesse momento para primeiramente pedir desculpas, né? Porque não vai ser possível fazer essa live agora, por uma razão, as razões que eu já expliquei, né? Os motivos de problemas técnicos de acesso à sua conta por parte do Dr. Henrique Baltazar, mas que essa live vai acontecer, vocês serão oportunamente, todos os que nos acompanham, né, tanto na página no Facebook quanto na página aqui do Instagram, vão ser comunicados acerca da realização dessa live que hoje não foi possível. Pois bem, mas aproveitando aqui a ocasião, né, eu gostaria de fazer uma abordagem em relação a alguns julgados que inclusive eu publiquei aqui na minha página no Facebook, tá certo? Boa noite ao Paulo Lima, que entrou aqui conosco no Instagram. Também o Dr. Daniel Mesquita está aqui conosco, fez uma live conosco semana passada, né, Dr. Daniel? Um abraço forte, meu grande amigo, promotor de justiça atualmente em Pernambuco. Também está comigo aqui o meu cunhado, César Filho. Um abraço, Cezinha. Vou já falar do seu caso, você fez a prova para delegado, né, em São Paulo esse final de semana. Então vou já tratar desse assunto. Pois bem, e aí eu gostaria de abordar aqui alguns julgados que eu tive a oportunidade de juntar aqui na minha página, né, de fazer alguns posts relacionados aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro deles que eu queria abordar com vocês, pessoal, é acerca do bem de família, né? Então, assim, eu quero procurar ser o máximo de, assim, pedagógico possível, mais claro possível, mais simples possível. O bem de família é uma proteção dada pela lei. Nós temos uma lei especial que trata do bem de família e que a pessoa, mesmo sendo devedora de valores, né, devedora civil,
se ela usa aquele bem de família como a sua residência ou dá a ele uma destinação relacionada à moradia, a lei dá uma proteção onde é impossibilitada a penhora, certo? Então nós temos uma lei especial que trata desse assunto. Agora, essa lei, ela não é essa proteção, essa impenhorabilidade ao bem de família, não é de cunho, não é de natureza absoluta, tá certo? Ou seja, é possível algumas exceções. A própria lei traz algumas exceções, certo? A exemplo de dívidas de empregados domésticos que trabalhem no imóvel, né? Pensão alimentícia, tributos relacionados ao imóvel, são exceções que a própria lei ela já trouxe consigo, tá certo? Que excepcionam essa impenhorabilidade, ou seja, que permitem que esse imóvel, mesmo sendo usado pelo devedor para moradia sua e de sua família, ou dada destinação relacionada à moradia, tá certo? É possível haver a penhora nesses casos que a lei diz. Porém, o STJ ele traz algumas interpretações que nós que somos profissionais do direito, a gente precisa sempre estar de olho, tá certo? Porque ou ele amplia esse rol de penhorabilidade, ou seja, ele amplia essas exceções, ou ele deixa claro determinadas situações de impenhorabilidade, tá certo? Então a última decisão que eu juntei, que foi inclusive ontem, né? É uma questão muito interessante. O imóvel pertence a uma empresa, certo? Essa empresa firmou um contrato de locação comercial para ela ser locatária no contrato de locação comercial, ok? Porém, nesse imóvel que ela deu como garantia nesta locação comercial, para ela locatária, então, para ela ser locatária, então, neste caso, este imóvel está sendo usado como moradia de um dos sócios da empresa, certo? Então, se estiver este imóvel sendo usado como moradia de um dos sócios, um ou mais sócios, né, morando nesse imóvel pertencente à empresa, esse imóvel vai ser impenhorável naquela questão do contrato de locação comercial. Ou seja, se a empresa vier a ser devedora neste contrato de locação comercial, que ela é locatária, então, neste caso, se for provado que o imóvel dela está sendo usado como moradia de um dos sócios, esse imóvel não será penhorado, ainda que tenha sido dado como garantia no contrato de locação, né? O resto que eu juntei está mencionado aí no post, depois vocês podem procurar na nossa página, foi postado ontem. Um outro post que eu tive a oportunidade de fazer, também relacionado ao bem de família, já permitindo a penhorabilidade, também entendimento do STJ, tá certo? Como é que ocorre essa penhorabilidade? Essa penhorabilidade ela vai ocorrer se o bem de família é dado como garantia, tá certo? De dívida em contrato de empreitada global para construção de bem imóvel. Ou seja, você contratou uma empresa para construir o seu imóvel de modo global, certo? Não foi um contrato parcial, só para construir determinada coisa. Por exemplo, você contratou uma empreitada só para construir a piscina da sua casa, um exemplo, certo? Isso é uma empreitada parcial. É uma benfeitoria que você está fazendo parcialmente no seu imóvel, certo? Mas se você contratou esta empreitada de maneira global para construir o seu imóvel na totalidade e você deu um imóvel como garantia de pagamento deste contrato, o STJ disse o quê? Que nesse caso você não pode alegar que é bem de família. Você vai poderá ter o seu imóvel penhorado caso você não pague a dívida, tá certo? Muito bem. Então foram esses dois posts que eu fiz relacionados ao bem de família, né? Nós sempre estamos aqui acompanhando para ir postando para vocês aqui algumas novidades relacionadas à jurisprudência, tá? No que diz respeito ao processo penal, eu postei aqui fiz uma postagem domingo passado, né, tratando das condições de prosseguibilidade. Depois vocês podem dar uma olhada aí,
no vídeo que eu postei domingo passado, tá certo? Sobre as condições de prosseguimento dentro do processo penal nas ações que são transformadas. Começam com uma ação incondicionada e transformam-se durante o decorrer ou no decorrer do processo em ações condicionadas à representação. E aí eu coloquei o entendimento da terceira seção do STJ, que pacificou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, eu coloquei aqui uma relacionada ao processo penal, que foi sobre a prisão cautelar. A lei, o Código de Processo Penal, que foi alterado pela lei do pacote anticrime, né? A lei diz que o juiz ele deve fazer a revisão, o juiz que decretou a prisão preventiva, ele deve fazer a cada 90 dias uma revisão desta prisão, ou seja, ele tem que revisitar aquela decisão e ver se aqueles fundamentos que justificaram 90 dias atrás a decretação da prisão preventiva, se esses mesmos fundamentos e motivos permanecem, tá certo? E ele tem que dar uma decisão mantendo ou revogando a prisão. Pois bem, o STJ, na quinta turma, deu uma decisão interessante dizendo o seguinte, que o juiz não é obrigado a revisar, a fazer essa revisão, se o réu tiver foragido. Isso é uma questão óbvia, né, pessoal? É uma questão óbvia. Por que que é óbvia? Porque se o réu tiver preso, ele tem, aí sim é importante que seja feita a revisão. Mas se ele está solto, ele inclusive está descumprindo a decisão judicial, certo? Ele está foragido, tem um decreto prisional contra ele que ele não cumpriu. E se ele, portanto, está livre, para que o juiz vai estar revisando esses motivos? Então o STJ diz que não há a necessidade do juiz estar revisitando essa decisão, né? Porque quando o juiz dá uma decisão decretando a prisão de alguém, essa decisão fica no processo, está lá nos autos. Então, se a pessoa está presa, a cada 90 dias ele revê essa prisão. Se ela está solta, não tem necessidade de rever. Essa foi a decisão dada pela quinta turma, tá certo? Em relação a essa situação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Outra decisão aqui, interessante também, ainda no âmbito penal, diz respeito não ao processo penal, mas sim ao direito penal, certo? Ao direito penal. Diz aqui a decisão relacionada ao repouso noturno, que é a causa de aumento do furto noturno, né? Então nós temos o furto simples, o furto qualificado, e entre o furto simples e o qualificado nós temos um parágrafo que trata da causa de aumento do repouso noturno, tá certo? Então, o que é que muitas vezes acontecia? Eu mesmo já sentenciei, tá certo? Condenando a pessoa por furto qualificado e incidindo a causa de aumento do repouso noturno. Mas se você olhar o artigo que trata, o artigo 155 do Código Penal, que trata do furto, você verá que o repouso noturno, ele topograficamente está entre o furto simples e o furto qualificado. Entre o furto simples, entre o caput e o parágrafo que trata das qualificadoras. O que foi que o STJ disse então? Ora, se o legislador quisesse que o repouso noturno pudesse ser calculado em cima da pena do furto qualificado, ele teria colocado o repouso noturno por último. Então ele entendeu o quê? Que o repouso noturno ele só vai incidir em cima do furto simples. O furto qualificado ele não pode incidir. Ele usou duas razões para justificar a decisão, que foi no caso a terceira seção, tá? Então está bem pacificado esse tema no STJ, que foi a topografia, essa que eu falei, a posição da causa de aumento do repouso noturno, né? do furto noturno, e a outra que é a pena. De fato, quando você pega o furto qualificado e ainda joga a causa de aumento do repouso noturno, o furto vai ficar quase ou igual à pena do roubo. Então, teoricamente falando, dentro do direito penal, isso não é permitido, porque você estaria aplicando uma pena superior, uma pena mais gravosa, a uma conduta teoricamente mais simples. Porque o furto não envolve violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo, né? E aí você teria essa possibilidade de estar aplicando uma pena mais gravosa por uma conduta menos gravosa, tá bom? Dar aqui um abraço aqui, mandar um abraço aqui a Heloísa Leitão, lá de Tauá, cidade lá do meu estado, região dos Inhamuns, tá certo? Também a Gabi Gugel, a Gabriela Gugel
também o doutor Alisson Vitoriano, um abraço, doutor Alisson, que advogou, né, ou advoga ainda lá na comarca de Tangará, comarca que eu fiz parte antes de vir aqui para Mossoró, tá certo? Um abraço, doutor Alisson. Também mandar aqui minhas lembranças da Andréa Farias, que entrou aqui e está nos acompanhando aqui na nossa live. Para o pessoal que entrou agora, essa live seria feita com o doutor Henrique Baltazar. Porém, o doutor Henrique Baltazar teve um probleminha de acesso ao Instagram dele. Então, por essa questão técnica de última hora, não foi possível o doutor Henrique estar aqui comigo, né? Seria uma live extremamente interessante. Ela vai acontecer. Por quê? Pode ser até que aconteça amanhã à noite. Explico. O doutor Henrique está na tentativa de fazer esse acesso. Ele conseguindo esse acesso amanhã durante o dia, a gente faz à noite e aí a gente vai comunicando a vocês aqui. Tá certo? E lembrando que nós vamos tratar de execuções penais na prática, especialmente os reflexos trazidos pela lei anticrime sobre a lei de execuções penais, a nossa LEP, tá certo? Então, o Dr. Henrique Baltazar é uma referência no país, no nosso estado aqui no Rio Grande do Norte, e, portanto, é uma live que vai ser bacana. O Henrique Baltazar é uma pessoa extremamente preparada, tá certo? Não é porque é meu colega não, mas eu sou fã do Henrique, pessoa extremamente trabalhadora e também muito inteligente e estudiosa. Um cara muito diligente nos seus afazeres e muito experiente nessa questão das execuções penais. Bom, outra postagem que eu fiz aqui, pessoal, estão pedindo desculpas, né? Porque a live não foi possível ser feita com o Dr. Henrique agora à noite, mas eu estou aqui conversando um pouquinho com vocês para não perder a presença de todos aqui e o horário que eu acabei marcando. E eu estou tratando aqui de alguns posts, né? De alguns entendimentos do STJ e STF que eu fiz no último mês, tá certo? E aí eu estou aqui comentando com vocês. Um outro post que eu fiz, bem interessante, é a questão do bafômetro, né? Bafômetro e multa administrativa. Chegou ao Supremo Tribunal Federal a demanda por ação de controle de constitucionalidade, tá certo? Relativa a ser avaliado se era possível a previsão de multa administrativa para quando a pessoa se nega a fazer o bafômetro. Então nós temos a seguinte situação. O bafômetro, ele é um teste, né? É um teste rápido feito para ver se a pessoa está com o nível acima do permitido, que é quase tolerância zero, dirigindo com alteração psíquica, né? Ou seja, ou por álcool, ou por droga, o que seja. Então, o bafômetro ele é uma maneira de se fazer essa prova técnica imediata, ok? Só que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, uma pessoa, ela pode se negar de fazer o bafômetro. E a lei, ela traz algumas outras formas de ser provado. Por exemplo, se o agente policial da Blitz parou a pessoa e vê sinais evidentes de embriaguez, então, nesse caso, o testemunho do policial, tá certo? A afirmação do policial acerca do estado anímico e psíquico e físico da pessoa serve como prova para uma condenação pelo crime, tá certo, de embriaguez ao volante. Mas pode acontecer da pessoa simplesmente se negar e não haverem esses sinais evidentes de embriaguez. A pergunta é, pode ser aplicada uma multa administrativa pelo simples fato de que a pessoa se negou, ou seja, o agente não faz o exame porque a pessoa se negou, não tem ele como afirmar que a pessoa está embriagada ou alterada, mas pode ele autuar e aplicar uma multa de trânsito pela negativa? Então o STF, no recurso extraordinário, né? Aliás, não foi nem por ação de controle de constitucionalidade, foi por um recurso extraordinário, foi por uma decisão incidental de controle de constitucionalidade. Ele disse que é constitucional a previsão de multa para quem se recusa a fazer o bafômetro, certo? Então, nesse caso aí, é possível que a pessoa seja autuada, né? Aplicando-se a ela uma multa de trânsito, tá certo? Relacionada à negativa dela de fazer o bafômetro, tá certo? Um outro post que eu fiz aqui, pessoal, que eu acho uma matéria muito interessante, muito importante, quem é magistrado, quem é advogado, enfim, quem está militando no dia a dia forense, vê como é importante essa previsão. Diz respeito à intimação ou notificação pessoal tácita. Quando é que isso ocorre? Isso aí ocorre, pessoal, quando dentro, seja do processo civil ou do processo penal, a pessoa já foi citada ou já está participando do processo,
tá? Já se identificou, já entrou no processo, tem o seu endereço nos autos e ela muda de endereço, tá? Então vamos supor que o réu, ele foi citado, independentemente dele ter contestado ou não, ele foi citado, dele ter sido revel ou não, ele foi citado, pessoalmente citado, naquele endereço indicado na petição inicial, ou na denúncia, ou na queixa, pois bem. E aí, no decorrer do processo, há necessidade de fazer uma intimação ou notificação do réu. E quando o oficial de justiça vai até a casa dele, certifica dizendo que ele não se encontra mais naquele endereço, que não foi localizado. E aí? Nesse caso, o processo vai ficar parado, tentando localizar o réu? Vai ele ser intimado, notificado por edital, por hora certa? Então a lei permite a chamada intimação ou notificação pessoal tácita, presumida. Por quê? Porque a lei, tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil, impõe um ônus às partes. Qual é? De manter atualizados os seus endereços. Tá certo? Então, se a parte mudou de endereço e não atualizou isso no processo, você pode, como o juiz vai considerar ela, poderá considerar ela intimada, presumidamente intimada, porque era a obrigação dela de manter atualizado o seu endereço. Isso funciona, se aplica ao processo de execução penal? Se aplica ao processo de execução penal também. O processo de execução penal é uma fase do processo penal. Tá certo? Apesar da sua autonomia, mas o juiz pode aplicar essa regra também nas execuções penais. Outra pergunta. Aplica-se ao autor do fato, ou melhor dizendo, ao autor da ação, no caso, num processo civil, tá? A ajuizou uma ação contra B. B foi citado, A já faz parte do processo, ele que deflagrou o processo, que deu início ao processo, tá? E aí o juiz sentencia e manda intimar as partes da sentença. O réu é localizado, é intimado da sentença, o oficial de justiça vai com a sentença na casa do autor para intimar o autor, tá certo? Por alguma razão, especialmente no juizado, quando ele pode ajuizar a ação sem acompanhamento de advogado, tá certo? Porque geralmente isso vai ocorrer quando a parte não tem advogado, no caso o autor, né? Ele não tem advogado. Então, nesse caso, se o autor ajuizou a ação e a intimação dele não ocorre porque ele não atualizou o endereço, ele vai ser considerado presumidamente intimado. Não fosse essa regra, pessoal, quantos processos ficariam aí parados, paralisados, esperando a boa vontade das partes para serem notificadas ou intimadas de um determinado ato? E o processo ficaria parado aí, em aberto eternamente, até que se pudesse localizar uma das partes. Então, a intimação presumida, pessoal, aliás, a intimação pessoal presumida ou tácita das partes, ela é possível e está prevista no artigo 274 do Código de Processo Civil e no artigo 367 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, a matéria legal é importante para o dia a dia forense, isso é muito importante para os processos poderem ter, né, a sua finalização. Tá bom? Em relação aqui, eu vou fazer um último comentário de um outro post que eu fiz aqui, que é a questão do entendimento da terceira turma do STJ acerca da exclusão da herança por atentado contra a vida dos pais cometido por filho adolescente. A pergunta é, você tem um filho adolescente que ele é inimputável, certo? Inimputável criminalmente, tá? Relativamente incapaz civilmente. Pois bem, esse filho, ele atenta contra a vida do pai ou da mãe, ou dos dois, tá? A pergunta é, a lei, o artigo 1814, inciso 1 do Código Civil, fala da possibilidade de exclusão da herança quando há esse tipo de atentado contra os pais. A pergunta é, essa exclusão vai se aplicar também aos adolescentes, já que eles são inimputáveis? Então, assim, pelo fato da inimputabilidade, talvez alguém fosse logo dizendo, não se aplica, porque ele é inimputável. Porém, o STJ, numa sábia decisão, ao meu ver, o artigo, aliás, da terceira turma, ele disse que sim, que pode haver exclusão da herança, tá certo? Mesmo que o filho seja inimputável criminalmente e atentou contra a vida dos pais. Então, ele pode ser excluído da herança. Se os pais tiverem morrido, por exemplo, ou seja, o adolescente cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio,
Então, neste caso, embora sendo um ato infracional, o adolescente ele poderá ser excluído da herança por conta dessa sua conduta. Ok, pessoal? Então, eram esses alguns pontos que eu queria comentar. Eu queria também agora aproveitar e conversar um pouco com vocês falar um pouco de concursos públicos, né? Eu estava ontem refletindo um pouco e muitas angústias vêm para quem está se preparando para concurso, né? Então, uma delas é qual é a quantidade de tempo necessária para eu passar no concurso, certo? Quanto eu devo estudar por dia? Quanto tempo eu devo estudar por dia para passar no concurso público? Pessoal, não existe receita exata para isso, tá? Não há. Isso vai depender de vários fatores. Vai depender, como eu já disse aqui em outros vídeos, da qualidade da faculdade que você tenha feito. Se você estudou muito na faculdade, isso vai lhe facilitar. Talvez lhe permita você ter mais facilidade para estudar para concurso, certo? Vai depender muitas vezes da sua idade, da sua capacidade de absorção da matéria. Vai depender também do seu trabalho, certo? Então, tudo isso, porque assim, já foi dito aqui, inclusive na live do Dr. Daniel Mesquita, né, semana passada, que estudar e trabalhar não é incompatível. Não há incompatibilidade nisso, certo? Não tem esse negócio, eu estou trabalhando, eu só vou passar. Olha como é que as pessoas pensam. Eu só vou passar num concurso se eu deixar de trabalhar. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Eu já disse aqui, eu tomei posse como juiz de direito, tá certo? Eu passei na minha prova oral aos 42 anos, tomei posse aos 43 anos como juiz de direito e eu trabalhava. E eu tinha um filho pequeno, tinha um bebê, certo? Meu filho Pedro era pequenininho. Isso nunca me atrapalhou em nada. Eu trabalhava e eu fiz o meu horário para estudar. Eu estudava de 14 horas até as 2 da manhã. Parava para lanchar, tomar um banho e tal, essas coisas. E estudava até as 2 da manhã. Era o meu tempo que eu tinha. E eu dediquei esse tempo para os meus estudos. Então, quanto tempo você vai estudar vai depender de todos esses fatores. Tá certo? Mandar um abraço aqui para o Gustavo Maia, que entrou conosco, está aqui nos acompanhando na nossa live nessa noite desta terça-feira. Um abraço, Gustavo. Pois bem, e aí, esse tempo, então, vai depender da sua necessidade, vai depender da sua disponibilidade. Agora, quanto mais tempo você estuda, mais facilidade de passar você terá. Mas isso não significa que você só vai passar se você estudar 8 horas, 12 horas por dia. Depende, gente. Pode ser que quem estude 12 horas passe um pouco mais rápido. E tem gente que estude 8, demora um pouco mais, mas vai passar. Vai atingir o seu objetivo. Não esqueça isso, tá certo? Então é muito importante. Um abraço aqui ao Dr. Delano Cruz, está nos acompanhando aqui no Facebook. Um abraço, professor Delano, meu colega na Universidade de Fortaleza, no tempo que eu lecionei lá em Fortaleza, na Unifor. Um abraço, doutor Delano. Minha admiração, meu respeito. Tudo de bom pro senhor. Pois bem, e aí, esse tempo só vai ditar o momento que você vai passar. Mas você vai passar, tá certo? Porque não existe isso não, gente. A chance está para todo mundo. Mas vai chegar lá, no objetivo final, quem não desistir. Só não vai passar quem desistir. Quem não desistir, passa. Tá certo? Então tenha autodisciplina, organize seus horários, organize suas matérias, tá certo? E aí você vai ter a sua oportunidade cristalina e você vai chegar na sua meta, tá bom? Em relação aqui, fazer aqui um comentário final, eu conversando com o meu cunhado, que está aqui conosco na live, César Filho, que ele fez a prova, ele é escrivão de polícia e ele fez a prova para delegado de polícia do estado de São Paulo, fez agora esse final de semana. E ele conversando comigo, e ele disse uma coisa interessante, que quando ele fez a primeira vez, essa prova para delegado, ele ficou a 20 questões do perfil, de atingir o perfil. 20 questões, certo? 20. Quando foi na segunda vez, ele ficou, se eu não estou enganado, a 2 questões de atingir o perfil. Essa vez agora, ele fez a terceira vez, ele ficou a 13 questões. Veja só, ele saiu de 20, foi para 2.
E de 2 ele foi agora para 13. Não tem essa, gente. Depende da prova. Então pode acontecer de cair matérias, de serem cobradas matérias, que você está menos familiarizado. Mas só que é o seguinte, vejam, essas 20 questões que faltou no primeiro concurso, certo? Ele já aprendeu e já melhorou no segundo. Agora, essas 13 ele já aprendeu e já vai melhorar no quarto, no próximo. E vai chegar uma hora que ele vai chegar no perfil. Ele vai atingir o perfil. E ele vai conseguir passar. Esse exemplo dele aí serve para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Outro comentário que ele fez é que foi muito cobrado leis locais. Isso é normal. Cabe a você a ficar um pouco mais atento a essa questão da cobrança das leis locais. Tá certo? O examinador pode exigir. Basta que esteja previsto no edital. Então, gente, essa dica aí, esse caso prático, é importante porque esses casos fazem a gente enxergar quais os caminhos e como a gente tem que agir, inclusive animicamente, né? Ou seja, lembrar de não desistir, não tem que desanimar. Concurso, acima de tudo, é não desanimar, certo? Tem que haver realmente as reprovações. Se fosse assim, todo mundo passava a hora que queria. Não, eu vou aqui estudar aqui meia hora por dia, que eu já vou fazer aqui a prova, já vou passar no concurso. Não é assim. Se fosse assim, todo mundo fazia. E todo mundo passaria, tá certo? Então, a aprovação requer essa autodeterminação, essa autodisciplina e esse exercício de insistência, certo? Para você poder passar, tá bom? Inclusive, eu convidei ele, né, para poder vir fazer essa live comigo, mas ele tem dificuldade de falar em público. Ele é muito introspectivo, ele é tímido, certo? E isso é uma coisa que muita gente luta, tem que lutar contra isso. Tá? Eu até brinquei com ele, rapaz, vamos lá conversar comigo ao vivo, é bom que você treine, você está em casa, não tem ninguém perto de você, né? Mas ele tem essa dificuldade, mas muita gente tem, não é só ele. Então, se você tem essa dificuldade, lute contra ela, certo? Force a barra. Por quê? Porque você pode estar fazendo um concurso que vai lhe exigir fazer uma prova oral. E aí? Vai suar frio na frente da banca? Vai chegar lá, vai ficar calado? Tá? Então, você não vai passar no seu concurso. Então você tem que lutar contra isso. E eu fiz uma live aqui, tem um vídeo que eu postei aqui na minha página no Instagram, que trata exatamente de dicas acerca da prova oral. Tá bom, pessoal? Então eu quero aqui encerrar uma live bem curtinha. Foi mais um bate-papo aqui de assuntos diversos, tá certo? Eu já postei aqui sobre questões da vida cotidiana, de finanças, né? Muitas vezes a gente que se torna servidor público atinge o objetivo, mas tem dificuldade de administrar as finanças e acaba entrando em dificuldades financeiras. Isso pode acontecer tanto com o servidor público como na iniciativa privada, isso aí tanto faz. Mas é importante, né? Então, eu tenho postado aqui alguns pensamentos, algumas dicas, enfim, que depois a gente pode fazer uma live sobre esse assunto, tá bom? E, como eu disse, essa live seria feita com o Dr. Henrique Baltazar, conforme eu tinha anunciado, mas não foi possível, porque o Dr. Henrique Baltazar teve uma dificuldade de acesso no Instagram dele, portanto, ele, por esse problema técnico, não pôde estar presente aqui conosco. Mas essa live poderá ocorrer amanhã à noite, ou eu remarco, tá certo? Uma outra data, mas ela vai ocorrer. E é uma live muito legal, porque o Dr. Henrique Baltazar é muito preparado, juiz aqui no Rio Grande do Norte, titular das execuções penais, muito experiente nessa área. E execuções penais, ela exige uma experiência muito grande, tá certo? Um abraço, doutor Delano, tudo de bom pro senhor. E exige uma experiência muito grande, porque não é só questão teórica, tem muitas questões práticas. E muitas coisas que foram inseridas pela lei do pacote anticrime na lei de execuções penais, é interessante que sejam debatidas. E o doutor Henrique vai tratar disso aqui conosco oportunamente, ou amanhã ou em outra data. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham gostado, eu agradeço aqui a todos. Vai ficar essa live aqui na minha página, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu agradeço muito a todos vocês que me acompanharam e aqueles que nos verão aqui. Um abraço para a Rayane Costa que entrou aqui. Abraço, Rayane. Valeu. Depois você assiste aqui a live por inteiro, vai ficar na página. A Vanessa também está aqui conosco, certo? Poderá assistir esse vídeo que vai ficar gravado aqui na nossa página. Tá bom, pessoal?
Uma boa noite a todos, um bom resto de noite, um bom resto de semana, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau.